Olá pessoa, como está você? Este vídeo é especial porque eu decidi iniciar uma nova série por aqui. Eu criei uma série que intitulei de Caderno de Reflexões. A ideia é muito simples, mas profunda. Eu quero vir aqui, abrir esse caderno imaginário e conversar com você sobre coisas da vida que me geram questionamentos. Coisas que eu observei, que eu vivi ou que eu simplesmente me fizeram pensar e que eu gostaria de compartilhar e debater com vocês. Não é um roteiro técnico, é uma conversa para nos fazer pensar. Mas, como a gente está na internet e eu sei que aqui tudo precisa ser desenhado para não ser mal interpretado, e às vezes, mesmo desenhando, as pessoas ainda pintam de outra cor, eu quero deixar alguns pontos claros antes de entrarmos no tema de hoje. São 4 avisos rápidos, mas fundamentais para alinharmos as expectativas e construirmos um espaço de debate saudável. Aviso 1. Quando eu for falar de situações que envolvam outras pessoas, fiquem tranquilos, eu jamais vou citar nomes, e se forem pessoas próximas, eu peço autorização antes, e se for alguém famoso ou criador de conteúdo, eu nunca vou dar características que possam identificar a pessoa. Por quê? Porque meu objetivo não é criticar o fulano pontualmente. Meu ponto é trazer a reflexão da situação que ocorreu e levantar questionamentos sobre o comportamento, não sobre o CPF da pessoa. Aviso 2. Eu quero sim, do fundo do coração, que a gente possa debater nos comentários. Essa série é para isso. Mas eu exijo que esses debates sejam respeitosos. Discordar é ótimo, é saudável e nos faz crescer, desde que seja com educação. Ódio e ataques não serão tolerados aqui. Aviso 3. As percepções que eu vou trazer aqui são baseadas no que eu vivo, no que eu já vivi, no que vejo pessoas ao meu redor vivendo ou nas vivências a que tive acesso por causa da minha profissão. Isso não é uma verdade absoluta, é a minha lente sobre o mundo. E, obviamente, depois de um exercício honesto de reflexão, você tem todo o direito de discordar. Aviso 4. Antes de entrar na história deste vídeo, eu quero deixar algo cristalino aqui. Eu tenho muito amor e respeito e empatia por mulheres que são mães. Eu sei que é um trabalho gigante, invisibilizado e para o resto da vida. Eu só posso imaginar os desafios tendo a minha própria mãe como referência e vendo as mães ao meu redor, tantas que têm rede de apoio quanto as mães solo. E tenho uma empatia profunda, principalmente pelas mães solo, como a minha, que dedicaram a vida inteira para dar um futuro melhor para os filhos. O que vou falar aqui não é uma crítica à maternidade em si, mas às dinâmicas sociais que a cercam. Avisos dados? Então vamos abrir os cadernos. Bom, tudo começou com uma observação. Eu sigo algumas criadoras de conteúdo há muito tempo, algumas há mais de 10 anos. Neste tempo, é natural vermos a vida delas mudar e várias se tornaram mães. Eu acho interessante observar essa transição. Tinha uma criadora especificamente que sempre teve um discurso que eu achava muito legal. Ela batia na tecla de que não se achava melhor que as outras mulheres por ter se tornado mãe. Ela mantinha os pés no chão sobre isso. Só que ao longo do tempo, eu fui notando uma mudança sutil nesse discurso e a pá de terra. Ou seja, o momento em que eu pensei, uau, mudou mesmo, foi um vídeo que ela postou há um tempo atrás. Nesse vídeo, ela trazia coisas que mudaram na vida dela, hábitos que ela adquiriu após a maternidade. E tudo bem, tinham vários hábitos ali que são super normais. Até eu, que não sou e nem pretendo ser mãe, tenho alguns daqueles hábitos. O problema foi um hábito específico que ela mencionou e que me incomodou profundamente. Ela disse que as amigas e amigos solteiros se afastam de mulheres que foram mães, que essas pessoas excluem as mães das programações sociais. E ela falou mais coisa nessa linha que eu nem acho que vale a pena replicar aqui. Eu não sou o tipo de pessoa que fica debatendo em comentários de rede social de terceiro. Se eu tenho algo a dizer, eu digo nas minhas redes, para o meu público. Mas como eu me sentia próxima a ela pelo tempo que a acompanho e o tema me tocou, a gente acabou começando um debate nos comentários, né? E foi um debate respeitoso. Inicialmente, eu disse que respeitava o posicionamento dela, mesmo não concordando. Eu acredito nisso, em debates saudáveis. Temos que respeitar a opinião alheia, mesmo quando achamos essa opinião muito ruim. Mas eu precisei discordar, baseada na pessoa que eu sou e na minha experiência. E eu vi que não estou sozinha, porque recebi várias curtidas e respostas no meu comentário e pessoas aleatórias da minha vida também me confirmaram que passaram pelo mesmo. O meu ponto foi, eu discordo que as solteiras se afastam. Na minha experiência, foram as minhas amigas que tiveram filhos que se afastaram.
E o motivo? Elas passaram a preferir sair apenas com outras mães para que os filhos pudessem brincar e socializar juntos. E veja bem, eu sou uma pessoa que, apesar de não ter nos meus planos de vida ser mãe, eu gosto de crianças. Eu não tenho problema nenhum em fazer passeios que incluam os filhos delas. Eu até tentei chamar essas amigas mães para fazermos coisas juntas e tal, mas a resposta era sempre uma escolha por sair com as amigas que também tinham filhos. E aí chega uma hora que você para de chamar, né? Hoje nossas interações se limitam a questões profissionais ou conversas esporádicas no WhatsApp. E eu sou assim, se eu gosto muito de alguém, eu tento uma, tento duas vezes. Se a pessoa não é recíproca na iniciativa, eu me afasto. Pois bem, a criadora me respondeu e a resposta dela me fez refletir ainda mais. Ela disse que é natural essa preferência entre mães, porque elas se sentem acolhidas conversando com as amigas, que entendem a fase que elas estão passando, e que isso não significava que as minhas amigas mães não gostavam da minha companhia, mas sim que essas mães precisavam aproveitar o pouco tempo que possuem para entreter a criança e ao mesmo tempo se sentirem ouvidas por outras mães. Até aí eu entendo a lógica, mas a parte que eu achei mais absurda veio depois. Ela disse que em algum momento a amizade de mães com solteiras pode retornar, se o contato for mantido. Segundo a teoria dela, as mães só voltam a se sentir mulheres quando as crianças crescem, mas que durante o crescimento dos filhos, tudo se resume a eles. Eu, como uma boa cria de Mafalda, que não aceita as coisas sem questionar, fiz meus questionamentos de volta. Eu disse a ela: olha, eu compreendo que a busca por acolhimento entre mães seja natural, mas por que uma amiga que não é mãe não pode acolher? Por que eu não posso sentar ao lado da minha amiga que é mãe e apoiar, ouvir, ajudar? Eu sou uma amiga que se propôs a isso com as minhas amigas mães e mesmo assim não funcionou. Elas não quiseram e eu estou tomando como base a minha experiência. Mas eu acredito que existem várias outras pessoas como eu. Afinal, se eu existo, outras pessoas com esse perfil também existem. Quando eu sou amiga de alguém, eu realmente me proponho a ajudar no que for preciso e no que eu puder. E o ponto crucial que eu complementei para ela foi: para quem está do lado de cá, ou seja, nós, as solteiras sem filhos, essa dinâmica de retomar a amizade no futuro, quando o filho crescer, parece um descarte temporário. E eu, sinceramente, não quero voltar a estar com uma pessoa, seja ela quem for, que um dia me descartou porque a fase da vida dela mudou. É óbvio, é lógico que as filhas e filhos são prioridades absolutas e mais importantes do que qualquer amiga. Ninguém discute isso. Mas existe a outra parte da vida também. Eu penso que a amizade real resiste às fases justamente quando a gente encontra um equilíbrio para caminhar junto, mesmo em mundos diferentes, em vez de esperar o tempo passar para se reconectar. Minha mãe tem uma amiga desde antes de eu ser um projeto de ser humano. Ela é minha madrinha. Até hoje elas se falam com frequência, e isso desde a época que nem existia celular, tá? Elas mantiveram isso e nem que seja uma vez por ano elas se encontram pessoalmente. E minha mãe já é uma idosa, de 76 anos de idade. Isso é amizade. Eu sei que não posso falar por todas, mas eu tenho certeza de que muitas mulheres que não são mães passam exatamente pelo mesmo que eu. E com isso acabamos preferindo nos afastar, sim, mas por entender que as amigas mães estão felizes com suas novas escolhas e com sua nova bolha. Para mim, o que importa é ver feliz aquela pessoa que eu tenho apreço, mesmo que eu não esteja lá participando, mas no contexto em que eu vivo, eu acho profundamente injusto dizer que fui eu que me afastei. A criadora me respondeu de novo, dessa vez mais ponderada. Disse que entendia o que eu estava dizendo, que algumas pessoas se afastam por não conseguirem manter o ritmo da amizade pelo tempo ser escasso e porque muitas vezes mães não têm ajuda e sair de casa se torna um esforço gigante. E aí ela disse que eu posso ser uma exceção por querer manter o contato, mas que tem gente que se afasta das mães porque as prioridades mudam. Eu ainda tenho outros pontos de discordância nisso tudo. Primeiro, uma amizade não tem a obrigação de ter um ritmo fixo durante toda uma vida. O que importa é estarmos emocionalmente próximos, não importa o que aconteça, e não precisa ser necessariamente um passeio em uma praia ou um jantar caro. A solteira pode ir à casa da amiga mãe só para jogar conversa fora enquanto o bebê dorme, ou até para ajudar nas tarefas de vez em quando. Segurar a criança para a mãe tomar um banho decente. Enfim, as possibilidades existem quando existe vontade.
Mas eu não quis mais prolongar o debate com ela, sabe por quê? Porque eu entendi que ela tinha subido naquele pedestal que eu chamo de mulheres mães são mais importantes que as mulheres solteiras. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ainda neste vídeo, calma. Eu agradeci pelo debate e, diante de tudo, eu entendi como as minhas amigas mães pensam. Eu fiquei chateada, não vou negar. Conversei com as amigas mães minhas e elas vieram com essa mesma linha de pensamento da criadora de conteúdo. E como eu sou uma pessoa muito direta, principalmente com quem é íntimo meu, minha palavra é reta. Eu até joguei na cara de uma dessas minhas amigas mães que ela claramente prefere uma outra amiga dela porque elas têm filhos quase na mesma idade. Tudo elas se juntam para fazer e é um evento. Mas eu que marquei com ela de fazermos alguma coisa que nem precisa ser algo que gaste dinheiro, né? De 3 em 3 meses, ela fingiu que esqueceu. Momento de desabafo encerrado. Mas isso me leva a uma questão estrutural que eu quero elaborar melhor em próximos vídeos, mas que preciso pincelar aqui. É impressionante como, graças ao patriarcado, nós mulheres somos socializadas a nos isolarmos, a nos vermos como rivais de alguma forma e a nos anularmos o tempo inteiro. Somos ensinadas que temos que orbitar ao redor de um homem e construir uma família, e que todo o resto, amigas, carreiras, hobbies, individualidade não importa, sendo que a vida é muito mais do que isso. Uma pessoa que eu conheço, numa conversa, uma vez, me falou com todas as letras que ela deixou de ser mulher porque agora é mãe. Deixa eu respirar para eu não xingar. Isso é absurdo. Para a gente poder ser suporte de alguém, porto seguro, ou sei lá como você chama, nós precisamos estar bem. E estar bem é se autoconhecer, cuidar da mente, cuidar do corpo. Não é abrir mão de você, não é abrir mão das pessoas que realmente estão ao nosso lado. É preciso ter outros objetivos de vida que vão além de se doar para outro ser humano, seja ele quem for, homem ou filho. E esse pensamento de sacrifício total, há séculos, só é colocado na cabeça da mulher. A prova disso são os bilhões de homens que abandonam seus filhos. E eu não estou falando aqui só dos que abandonam literalmente somem, porque tem muita mulher casada que é mãe solo na prática e cria suas crianças sozinhas, pois os pais são só de figuração na foto do Instagram. Voltando à questão do pedestal de mulheres, mães, são mais importantes. Eu vejo que muitas mães realmente assumem esse papel, quase como se fossem canonizadas. Parece que não existe uma vida antes de ser mãe, e muitas acreditam lá no fundo que o mundo deve algo especial a elas por terem gerado vida. Eu concordo que todas nós somos especiais, mas mulheres que são mães não são melhores do que as que não são. Todas nós temos desafios. Todas nós geramos algo, sejam seres vivos, projetos, artes, empresas ou cuidados com os outros, que também são coisas importantes. Eu lembro que uma vez uma pessoa que é mãe me disse que eu tinha que agilizar porque o tempo estava passando para mim. Eu disse a ela que não pretendo ser mãe. Ela achou isso coisa de outro mundo. E eu reafirmei, mulheres podem ter outros objetivos que não sejam casar e ter filhos, e eu sou uma delas. E é curioso notar que esse afastamento drástico de amizades antigas só acontece com mulheres. Eu não vejo homens abrindo mão dos antigos hábitos e amigos só porque casaram e tiveram filhos. O futebol de quarta ou chope continua sagrado para muitos. Meu melhor amigo da vida, e é amigo de verdade, tá? Nossa amizade sempre foi de muito respeito. A gente se conhece desde a minha adolescência. Hoje ele é pai, ele é casado. Claro que nossa dinâmica teve uma alteração. O tempo dele é outro, mas a gente não passa um mês sem nos falarmos. Quando ele vem pra cá onde eu moro, porque hoje ele mora em outro estado, a gente se vê. E a mulher dele também se tornou uma grande amiga minha. Ela é uma das poucas mulheres que eu conheço que não se colocou naquele pedestal de mãe e leva a autenticidade dela também para a maternidade dela. E eu acho isso lindo. Eu acredito que a grande reflexão de tudo isso que eu falei, e agradeço a você que me ouviu até aqui, é que a amizade entre uma mulher solteira e uma mãe casada não é impossível. Mesmo na correria, mesmo no caos de mundos que parecem opostos, ela ainda pode existir, mas ela só existe se as duas realmente desejarem isso. Não dá para colocar a culpa apenas na solteira que não entende ou na mãe que não tem tempo. A amizade é uma via de mão dupla, é sobre adaptação mútua. O que eu quero deixar de mensagem final aqui nesse episódio do caderno é:
Para as minhas amigas solteiras sem filhos, não aceitem o descarte temporário. O seu tempo, o seu carinho e o seu acolhimento têm valor agora. Uma amizade verdadeira não te coloca na gaveta para te pegar daqui a 18 anos. Se valorizem e entendam que vocês têm o direito de se afastar de quem não é recíproca ao esforço. Para as minhas amigas mães, eu sei que é difícil, eu tenho empatia pela sua exaustão, mas não se anulem, não deixem que a maternidade engula a mulher, a amiga, a profissional que existe em vocês. Manter laços com o mundo lá fora, com amigas que não vivem a sua realidade, é fundamental para a sua própria saúde mental e para a sua identidade. Não subam no pedestal da santidade cansada. Em vez disso, estendam a mão para as amigas que querem estar ao lado de vocês, mesmo que o passeio seja só na sala de casa. O patriarcado quer nos ver separadas, cada uma em sua caixinha. A mãe santa isolada em casa e a solteira egoísta isolada na sua liberdade. Não vamos dar esse gostinho a eles. Vamos construir pontes, não muros. E você? De que lado dessa história você está? Você já se sentiu descartada por uma amiga que virou mãe? Ou você é a mãe que sente que as amigas sumiram? Vamos debater com respeito aqui nos comentários. Eu quero muito saber a experiência de vocês para continuarmos essa reflexão. Se você gostou desse primeiro episódio do Caderno de Reflexões, não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal para não perder as próximas conversas e compartilhar esse vídeo com aquela amiga, mãe ou solteira que precisa ouvir isso. Me segue também nas outras redes. Lá faço conteúdos exclusivos e posso interagir com você todos os dias. Todas são @sara.joc. Um abraço!